a maioria dos podcasters falham e ficam para trás. Você saber qual é o teu público, qual é o seu objetivo em ter um podcast e como você distribui se torna muito crucial. Você começou um podcast quando ninguém chamava de podcast, lá em 2010. A minha trajetória é o que faz uma trajetória de um host de podcast de nicho dar certo. Eu e o Miguel, a gente teve a ideia de criar um Man the Arena, que era um programa no YouTube de entrevistas, né? E a gente foi pegando uma atração que a gente era praticamente único. E a gente começou a fazer o Talks by Léo, você, né, ajudando a criar todo esse formato de edição. O podcast foi do 0 a 165 mil inscritos no YouTube, lembrando que é um podcast de nicho. De Léo Cuba, grande publicitário que é empresário. Léo é pioneiro em podcasts no Brasil. Um dos maiores podcasts e mais respeitado no Brasil. Fundador e CEO de uma agência com 4 leões em Cannes, é cofundador de uma rede de estúdios para produção de podcasts, coautor de livro e palestrante. Léo Cuba é um verdadeiro canivete suíço. Existe um método muito importante, que é o que eu chamo de 3T. O pessoal tá chamando aí nas faculdades os 3T do Léo Cuba. O 3Ts, ele significa thumb, título e trailer. Thumb e título gera a descoberta, só que não adianta só clicar, ela tem que ficar retida. Então o trailer é a ferramenta que a gente usa para gerar essa retenção, que vai fazer a pessoa se interessar por aquele episódio. Eu já entro direto no papo, porque a abertura é o trailer. Isso vocês fazem muito bem, viu, ó, Thaís? Pegar o benchmark da turma aqui. E o primeiro foi no episódio com a Carol Matsuzi e o Yuri Grisheno, cofundadores da Insider, e a curva de crescimento de inscritos e de audiência e de interesse de patrocinadores começou a mudar. O trailer mudou o jogo do podcast. Você lembra as métricas de quanto era e quanto virou? Ele aumentou 200% a retenção. Fala pessoal, deixa eu começar esse episódio com uma pergunta. Se hoje um ataque cibernético parasse sua empresa por 24 horas, qual seria o prejuízo? A inteligência artificial já está sendo usada por criminosos para criar ataques cada vez mais sofisticados, como phishing automatizado e deepfakes, numa escala que nunca vimos antes. E é por isso que a cibersegurança hoje precisa ser nativa de IA. Se você lidera seu negócio ou seu time de tecnologia, vale saber que a Kaspersky aplica inteligência artificial e machine learning há mais de 20 anos nas suas soluções, analisando milhões de dados em tempo real, detectando comportamentos suspeitos e bloqueando ameaças antes que virem crise. E tem um ponto importante. A IA da Kaspersky não substitui o profissional de cibersegurança. Ela faz o trabalho pesado, sugere ações e permite que os especialistas foquem nas decisões estratégicas, trazendo mais responsabilidade e transparência. Para entender como aplicar isso na sua empresa e acessar um relatório gratuito com mais de 1.400 entrevistas com profissionais de cibersegurança de diversos setores, escaneie o QR Code na tela ou clique no link na descrição. Agora sim, vamos pro papo de hoje. Léo Cuba, hoje quem faz as perguntas não é você. Você tá do outro lado da mesa, né? Apesar de estar do mesmo lado que você sempre tá, hoje você é o entrevistado. Como é que tá se sentindo? Muito bom, e principalmente pelo entrevistador ser meu sócio na Pod Factory, no estúdio, e para falar de um tema que eu gosto muito e cada vez mais eu tenho tentado ter um olhar estratégico, que é o formato dos podcasts. Então, como você também tem uma vasta experiência no assunto, ninguém melhor do que conduzir a entrevista. Bom, vamos lá, vamos tentar aqui conduzir essa entrevista. Não sou tão experiente como você, como podcaster, mas a gente vai dar o nosso melhor. Léo, você começou um podcast quando ninguém chamava de podcast, ainda era videocast, né? Porque existia uma diferença entre quando era só áudio e quando tinha também vídeo, lá em 2014, com o Man in the Arena. 2010, cara. 2014 foi quando o Man in the Arena deu uma pausa, né? Isso, exatamente. Lá atrás, quando ninguém sabia o que era podcast, né? Assim, hoje, podcast é um dos formatos mais prevalentes na internet. Na época, era uma coisa só de um nicho específico, né? Alguns canais, sei lá, nos Estados Unidos tinham isso, e não existia Flow no Brasil, não existia nada. E lá em 2010 você começou esse podcast. Qual a visão que você tinha com relação ao formato e por que você começou a fazer isso? Acho que a primeira coisa que determinou eu testar o formato de podcast foi a curiosidade de estar consumindo muito conteúdo de produtores de conteúdo dos Estados Unidos, principalmente do Vale do Silício. Na época, para ter uma ideia, o Joe Rogan só estava no Ustream, ele não estava nem no YouTube ainda. E eu fazia parte de um mastermind de empreendedores de tecnologia, e nesse mastermind, o Miguel Cavalcante, que fazia parte, a gente era muito curioso em relação a ver programas como Dignation, This Week in Startups, do Jason Calacanis, e eram programas de conversas no YouTube. Chamavam de videocasts, né? Nem de podcasts eram. E daí a gente teve a ideia de criar um Man the Arena, o Homem na Arena,
que era um programa quinzenal no YouTube para falar sobre as notícias que estavam acontecendo no mercado de tecnologia. Então era eu e o Miguel, o canal tá lá, é só procurarem no YouTube, mais de 100 episódios que a gente teve ao longo de 5 anos. A partir do episódio 4, vocês vão ver uma mudança de qualidade na câmera, que eu tava atrás dessa câmera. Exatamente, você chegou no projeto e virou um grande parceiro na produção. E aos poucos o Man the Arena foi se tornando um programa de entrevistas, né? Se não me engano, no 6º episódio a gente chamou Eric Santos, antes dele fundar a RD Station, quando ele tinha uma produtora de aplicativos, Pedro Melo, Christian Barbosa, né, especialista em gestão do tempo e produtividade, que eram amigos nossos do mercado, e a gente começou a tornar ele um programa de entrevistas. Depois chegaram os primeiros patrocinadores e tudo ao acaso, não foi planejado, e a gente foi pegando uma atração num momento que a gente era praticamente único, né? A gente começou em 2010. E uma coisa interessante de lembrar é que quando a gente começou no YouTube, só podia subir vídeos no YouTube de até 10 minutos, se não me engano. 10 minutos. E a gente tinha que dividir, se eram 30 minutos, em parte 1, parte 2 e parte 3. Né? Você falou do Joe Rogan no Ustream, porque não existia também live no YouTube na época, era só vídeos de até 10 minutos. Exato. Né? E o ainda YouTube tinha que se qualificar para ter esses vídeos, não é todo mundo que podia. E o YouTube, ele era um repositório de vídeo, ele não era uma plataforma de distribuição como é hoje, né, de vídeos e de streaming e tudo mais. Então era outra época, a gente não tinha nem a noção de construção de audiência, era quase um hobby que a gente criou, que durou 5 anos e que depois, na fase final, a gente já gravava na arena da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, com plateia, já com grua, né? Uma produção que nem hoje eu faço mais, tão elaborada, né? E entrevistando grandes nomes do cenário de tecnologia e inovação, viramos referências e tal, e aí a gente pausou o projeto e eu voltei em 2020 com o Talks by Léo. E essa segunda fase do Talks by Léo, ela veio com uma estratégia por trás bem interessante, né? Porque você volta na época da pandemia, já trazendo de volta um formato que se perpetua até hoje, né? Agora, do Talks by Léo são quantos episódios? Mais de 200. Esse é o 228. Vamos chegar a 6 anos, no meio do ano, em junho de 2026. Eu lancei o primeiro episódio em 30 de junho de 2020, no auge da primeira fase do lockdown da pandemia. E você tem uma visão sobre podcasts como não só um veículo de distribuição ou de criação de audiência ou de criação de conteúdo, mas como plataforma também de construção de autoridade, de relacionamentos, né? A gente sempre conversa bastante disso, assim. Acho que o Talks by Léo você conseguiu construir isso, né? Tem uma plaquinha ali atrás dos mais de 100 mil inscritos, num podcast de nicho, né? Um podcast nicho de negócios, tech, um pouco mais focado, assim, não é flow, não é inteligência limitada, não tem temas tão polêmicos, assim. Como é que você enxerga isso, essa construção, e qual é a sua visão de podcasts? Eu acho que o fato de ser um podcast de nicho, ele vem desde o início lá de 2010, porque já era, né, um podcast sobre empreendedorismo, tecnologia e inovação, com os grandes nomes daquele momento. E quando eu retomei o Talks como Talks by Léo, eu fiz a mesma coisa, né? Só que os primeiros episódios, até o episódio, se não me engano, 42 ou 43, eles foram em formato de live no Instagram. Porque a gente estava no momento da pandemia, né? Todo mundo em lockdown e tudo mais. E daí eu testei o formato de live porque eu queria voltar a criar conteúdo, né? E vendo a ascensão de podcasts mainstream como Flow, Podpah, Inteligência Limitada e outros, né? Só que eu queria fazer de novo no nicho. E eu não sabia se ia dar certo. Então eu falei, poxa, eu vou fazer um episódio, tanto que eu nem pensei no nome do podcast. Eu coloquei Talks by Léo, era só para ter um nome, né? E depois por muito tempo eu fiquei incomodado. Falei, puxa vida, deveria ter criado um nome mais de negócios e tal. Mas ficou. Né? E estamos aí com 228 episódios. A partir do 43, se não me engano, começou a ser aqui na Pod Factory em janeiro de 2022, quando a gente inaugurou o estúdio. E dali então são 4 anos praticamente. Legal. E sobre a sua visão de podcast como esse veículo, assim, e a construção tanto da sua marca pessoal, como essa distribuição que você foi, né, essas estratégias de distribuição e crescimento que você foi fazendo? O que mudou daquela fase de 2010 para agora é que
a partir do momento que o podcast virou um formato mainstream, o tamanho da audiência que consome esse tipo de conteúdo, ele ficou muito grande, né? E com isso, a competição pela atenção da audiência aumenta, então a mudança que a gente vê é no padrão de produção, o crescimento e o surgimento dos cortes, né, seja no YouTube ou nas redes sociais, que viram formatos de descoberta, né, de conteúdos, podcasts e de pessoas. E você ter uma estratégia hoje montada, né, para você saber qual é o seu público, qual é o seu objetivo em ter um podcast e como você distribui para você chegar na sua audiência e ter um crescimento, ele se torna muito crucial. E é onde a maioria dos podcasters falham e ficam para trás, ou até param seus projetos, porque começam de uma forma empírica, sem método, e para ter sucesso depende de N fatores, alguns conseguem, mas a maioria fica pelo caminho, né? Legal. Cara, antes de entrar um pouco mais profundamente nas estratégias que você aplica, e até que você virou professor, né, de faculdade recentemente, Sim. você está dando aula na Link School of Business. E é curioso, né, porque a gente fala o podcast como uma ferramenta de construção de autoridade que funcionou para mim ao longo desses 16 anos. Ter entrevistado num dos episódios há 2 anos atrás o Álvaro Chocaeiro, fundador e CEO da Link, e mantido o relacionamento, né, com o Léo Valença, que era o coordenador na época, acadêmico, acabou gerando uma indicação de criar um conteúdo de construção de autoridade através de conteúdo digital, que é um curso nas eletivas da faculdade, que dura um trimestre, né? Na verdade 10 aulas e uma vez por trimestre para as turmas de 5º, 6º, 7º e 8º semestre. E uma das aulas desse curso é sobre o playbook dos podcasts, né? Então como criar o seu podcast de nicho, que é uma parte do que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Legal. Antes disso, eu queria voltar um pouquinho. Quem era o Léo Cuba quando começou o Men in the Arena? Porque a gente fala muito pouco de você aqui, né? Você acaba entrando sempre, aprofundando na jornada do entrevistado, e hoje você é o entrevistado. Então, quem era o Léo Cuba? E porque eu acho que isso é uma parte importante do podcast, né? Do sucesso do podcast e da conexão que até os convidados têm no podcast. Eu acompanho vários dos nossos convidados aqui no Instagram e tal, e eu percebo o carinho que eles têm pelo podcast e acabam tendo por você ao longo dessa relação, né? O carinho, o respeito, assim, porque você tem uma trajetória, não é simplesmente um jornalista ou alguém que é interessado no assunto, você vive a vida do mundo do empresário, e eu acho que essa posição te traz um repertório e um know-how para ter conversas diferentes do que eles estão acostumados a ter, né? Quem era o Léo Cuba quando começou o Men in the Arena e antes do Talks by Now? Então, eu acho que a minha trajetória é o que faz uma trajetória de um host de podcast de nicho dar certo, que é ter repertório naqueles temas que você fala. Então, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por tecnologia e por inovação desde criança, sou daqueles que, sou de família oriental, né, então eu ganhei meu computador muito novo, com 13 anos de idade, programava lá meu Apple II já, e fiz engenharia na Poli, depois eu criei negócios em tecnologia, tive uma startup que foi vendida em 2006, e atualmente eu lidero alguns negócios na área de marketing e publicidade, mas com um componente de inovação e tecnologia considerável, que é a Incuba e a Anônima, que são 2 agências. A Anônima com o Fábio Moselli, que foi vice-presidente de criação da DPZ, então um grande nome do mercado, e a gente está aí criando vários cases de sucesso com algumas marcas bem conhecidas. Então eu vivo esse mundo, e eu acho que o fato de ter esse repertório facilita na hora de ter essa troca com os convidados que são, né, do mundo de negócios, tecnologia, marketing, mercado financeiro e por aí vai, né? Então, eu acho que essa trajetória ajudou muito, e o repertório ele vai só acumulando e facilitando pela repetição, né? Boa. Mas a estrela da carreira do Léo é a Pod Factory aqui, né? A gente tem um lugar incrível para conversar e falar sobre podcasts. Léo, qual que é a grande tese sobre podcasts e a autoridade que ele cria? Eu acho que esse é o grande ponto do valor do podcast. Então, muita gente que
assiste podcast, se entretém, se informa, se inspira, mas às vezes não tem a visão do que está por trás, do que é possível você fazer com um podcast. E falando em termos de marketing, o valor do podcast é em todas as etapas do funil, de topo, meio, fundo de funil, e principalmente de construção de autoridade, tanto para o host como para a empresa que ele possa representar. Então, por exemplo, tem muito podcast de nicho, que são podcasts de empresas, por exemplo, de um software, um SaaS B2B, onde o fundador daquela startup, ele tem o seu podcast, né, para falar com as pessoas daquele segmento que ele atende e que acaba virando um canal, um ativo de construção de audiência e de autoridade e de relacionamento, né, dentro do trade, né, dentro do ecossistema de negócios dele. Então esse é o grande valor do podcast quando a gente fala para uma empresa ou para um empresário, né? No meu caso, acho que ele foi um pouco além, porque eu consegui construir uma audiência para falar sobre conteúdos ligados a negócios, empreendedorismo, marketing, inovação e tudo mais, que transcendeu um pouquinho o nicho. Eu acho que eu estou numa segunda camada. Eu não sou o mainstream, eu não sou o grande podcast de negócios, mas eu também não sou o menor de nicho, né? Então eu achei um lugar que construiu uma audiência qualificada que acabou ficando interessante para marcas quererem patrocinar, inclusive. Né? Sim. Então o podcast hoje é monetizado, por quê? Porque eu tenho uma audiência muito específica, que eu tenho muita clareza olhando os analytics, né, do YouTube e do Spotify, né, que é um público AB+, de 28 a 44 anos, principalmente do mercado de tecnologia, de marketing, mercado financeiro. Então, basicamente, a gente está falando com um público de decisores no mundo dos negócios, né? Que interessa muito para marcas, principalmente B2B, né? Total. E junto com a construção do podcast, assim, você tem outras ferramentas que apoiam, né? Você tem uma lista de e-mails que você tem, inclusive, sabe, pô, você manda e tem pessoas específicas do mercado que você fala, pô, essa pessoa tá abrindo e... Sim, muitos fundadores, muitos investidores, né? Sim. E se você tivesse que dar um blueprint para a pessoa que está começando um podcast de nicho e que tem isso em mente, assim, o que você daria de conselhos ou de primeiros passos ou talvez de armadilhas para a pessoa não cair? Eu criei um framework, né? Na verdade um playbook de alguns passos, né, que eu uso para mim, né, que na verdade eu analisei a forma que eu trabalho de forma repetida para fazer meu podcast existir, né, e ter continuidade, e que isso virou também a aula na Link, né. Então, eu acho que o primeiro passo, ele começa em você saber qual é o objetivo do seu podcast, né, que eu falo que isso é a fase da estratégia do podcast, né, que eu acho que passa principalmente para você saber, né, qual é o seu nicho, qual é o seu segmento e qual é o formato que você vai fazer o seu podcast. Porque você tem vários formatos de podcast. Aqui é o que a gente chama de mesa-cast. É a entrevista num estúdio. Mas a entrevista, ela não precisa ser num estúdio, numa mesa. Ela pode ser naquele formato de você estar visitando uma pessoa na empresa dela e entrevistando ela, passando o dia com ela, né? Então esse é um outro formato, né? Um formato, por exemplo, que o João Curri está fazendo e está tendo muito sucesso, entrevistando empresários, né, personalidades e por aí vai. É um podcast também, de certa forma, né, num formato mais de entretenimento, mas de uma outra forma, né, de produção. Você tem podcasts que são histórias narradas, notícias e tal, mas quando a gente fala do podcast entrevista, eu acho que você tem que saber então primeiro, né, qual é o seu nicho e qual é o seu objetivo em ter aquele podcast. Então, por exemplo, eu estou querendo construir autoridade, eu estou querendo construir uma audiência que depois vai servir para eu vender o meu produto ou serviço, né? Se eu tenho uma empresa e eu estou falando com o meu segmento, né? E por aí vai, né? Então esse é o primeiro momento, né? De você entender qual é o seu objetivo, qual é o seu nicho, em que formato você vai fazer seu podcast, quais os temas que você vai cobrir e quem é a sua audiência. Então são 5 passos que essa fase de estratégia tem que ter uma certa clareza para você não sair atirando para tudo quanto é lado. Porque um erro que eu vejo é às vezes a pessoa ter um podcast de nicho e achar que o crescimento dela está relacionado a ter um convidado com uma audiência muito grande. Isso pode ser um tiro no pé se não estiver muito alinhado com a sua estratégia.
E até questões de expectativa, né? Se a pessoa acha que, assim, se ela é um podcast de nicho, mas ela se mede como um podcast mainstream, então em número de views, em tipos de convidado e até de repercussão do episódio, corre o risco dela fazer 3, 4 e até desanimar, né? Porque, putz, não tá indo pra frente, né? Então, até uma das coisas que eu comecei na parte dos bastidores junto com você no Talks by Léo, né? O Talks by Léo nasceu, de certa forma, na edição na minha casa, porque a pandemia tava todo mundo pronto, né? Hoje é feito aqui no estúdio, editado na produtora, tem o trailer mais copiado do Brasil aí, mas a gente tem você teve um início em que você falou, cara, eu vou fazer 50, eu acho que você falou uma coisa por esse sentido, cara, eu vou fazer 50 e ver o que acontece. Sim. Não dá pra fazer 3, 4 e ficar medindo e desanimar, né? Então, Exato. até o tipo de estratégia, né, de longevidade, né? Existe uma estatística que menos de 3% dos podcasts passam de 20 episódios. Então, Exato. é extremamente raro e você tem que chegar com estratégia, né? Não adianta nada fazer um projeto, ainda mais pensando em empresas, pensando em podcasts, um pouco mais desse mundo corporativo, de fazer um podcast esperando viralizar e isso como sendo a sua métrica de sucesso, né? Exato, e é tudo isso, né? Essa visão da estratégia e depois a consistência e a visão de médio e longo prazo, né? Se não, a não ser que você tenha uma clareza e fala, não, eu vou fazer um podcast no meu nicho, que vai ter uma temporada de 10 episódios, porque eu quero cobrir o tema XYZ com esses convidados, vou publicar no meu canal e vai servir como um repositório de conteúdo institucional depois para eu poder usar no meu negócio. Tudo bem. Agora, se você tem um objetivo, não, eu quero crescer, eu quero que isso construa a minha autoridade, você vai precisar de tempo, estratégia e consistência, não é? Então a gente está chegando aqui no 6º ano do Talks by Léo. Cara, 228 episódios é muita coisa. Mas no 3º ano em diante que ele começou a ter uma tração específica. A gente vai falar dos próximos passos do framework de estratégia, né? E a gente vai chegar lá nos pontos que viraram a curva do podcast, né? E qual o próximo passo do seu framework, Léo? Então, depois da parte da visão estratégica, que é o começo de tudo, a gente entra na etapa de execução, que é dividida em 2 partes, né? Em pré-produção e produção. Que daí também é outro lugar que muita gente tem problema. Sim. Por quê? Porque a pré-produção, ela vai definir estratégia de lista de convidados, criação de gaveta. O que é a gaveta? Né? Você ter episódios estocados para você ter a sua publicação periódica garantida, porque se você depender, né, de gravar um episódio, publicar na semana seguinte, gravar outro episódio, publicar, se é semanal, quinzenal, enfim, não importa a frequência, se você não tiver um estoque de episódios gravados, em algum momento você vai ter um problema de ruptura e de não continuidade do seu podcast. E tudo isso sinaliza o algoritmo das plataformas, né, a frequência, né, seja no YouTube, no Spotify ou nos cortes nas redes sociais. Então, lista de convidados, convites que você faz para os convidados, criação de gaveta e quando você vai gravar o podcast, se você tem um método de estudo e preparo daquele tema e daquele convidado que você vai entrevistar. Tem gente que prefere ir freestyle, né? E aí eu vejo isso muito quando é um podcast mais mainstream. E tá tudo bem, porque o podcast mainstream, eles mesmos falam, né? O Igor no Flow ou o Igão e o Mítico no Podpah. Puxa, a gente tem um papel do ignorante, entre aspas, que tá chegando para conhecer aquela pessoa ou aquele tema pela primeira vez, que é o papel da audiência, de certa forma, que não conhece. Sim. Então eles se colocam no lugar de uma audiência leiga, né? Num podcast de nicho, eu já sigo o método do Tim Ferriss, que é de estudar, de se preparar, né, de conseguir entrar na conversa e aprofundar o tema, as perguntas, né? Que é daí que vai sair o ouro daquele conteúdo que está sendo criado, né? Perfeito. Eu vejo esse erro muito frequentemente com iniciantes, porque eles veem os grandes podcasts e querem fazer parecido, só que aí os grandes podcasts são grandes porque, em certa forma, os hosts dos podcasts já têm um certo background, inclusive em falar em público, né, ou seja, no humor, seja em apresentação, e né, no caso de vários deles já eram youtubers, streamers, então entreter uma audiência e tornar as coisas interessantes e dinâmicas é meio que a especialidade deles antes de começar o podcast. E aí você pega uma pessoa nova que vai fazer isso,
Normalmente o que acontece é um podcast que não vai muito para lugar nenhum, as coisas ficam um pouco voando demais dentro do episódio, assim, é só minha percepção, tendo atendido aqui também mais de 100 empresas ao longo dos anos aí fazendo podcast, e enfim, começando e projetos que se iniciam, e aí quando tem essa vibe, eles ficam um pouco mais perdidos, né? Tendo um pouco mais de estudo, um pouco mais de estratégia com relação ao podcast, é um jeito de se preparar, e inclusive você pode ir para qualquer lado, depois que você já sabe mais ou menos o que você pode fazer, né? E o nível de estudo que eu faço não é para engessar e virar uma entrevista, né? É para virar uma conversa sobre aquele tema, sobre aquele convidado e que consiga aprofundar nos temas que estiver rendendo naquele momento em que a gravação está acontecendo. A pauta, para mim, não serve para eu seguir pergunta a pergunta, senão a conversa não fica natural. Sim. Mas isso você aprende com repetição. Né? No começo, normalmente, você pode ficar mais travado, né? Seguindo a pauta, não conseguindo improvisar nos momentos que surge um tema interessante que não está na pauta e você pode, a partir dali, seguir aquela conversa, né? Então, acho que tudo isso ele vem com a capacidade de comunicar, de comunicador da pessoa, do host, né? E também a repetição, né? E o tempo vai trazendo essa experiência, né? Perfeito. E quais você acha que são os maiores erros da pessoa que está nessa fase? Principalmente, eu vou repetir as etapas, né, de pré-produção. Gestão de lista de convidados, gestão de agenda, pesquisa para os tópicos do episódio que vai ser gravado com aquele convidado e criação da pauta para você se preparar, né? Então são 4 itens nessa fase de pré-produção. Eu acho que tudo é importante, mas a maioria falha na gestão da lista de convidados e nos agendamentos que vão garantir continuidade do projeto, criação de gaveta e consistência. Porque dá muito trabalho você concatenar uma lista de convidados que faça sentido, né, para que não seja 2 temas repetidos e você tem uma variedade de temas do nicho, né, obviamente não saindo do nicho, perfis de convidados, até de gênero, né, entre homens e mulheres. Que bata a agenda com a disponibilidade Claro, do estúdio, com exato. a sua... Então, Isso é uma arte. e às vezes as pessoas não pensam nessa parte mais mecânica da coisa, a burocracia do podcast, né? O meu Metade controle... do seu trabalho é um pouco de secretário também, de marcar, de convidar, de entrar em contato e fazer essa relação. O meu método ele vai num nível de ter o formato do convite, de abordagem dos potenciais entrevistados, porque o entrevistado pode ser uma pessoa do meu círculo, de um círculo próximo que alguém me apresentou, então é fácil você chegar na pessoa, né? Ou de uma pessoa que você quer entrevistar e você manda uma mensagem por um direct ou por um e-mail. Então eu tenho lá o formato que eu acho que converte melhor, né? Trazendo primeiro autoridade, referência de episódios, né? Flagships do podcast e por aí vai, né? E aí a taxa de retorno com o tempo vai ficando cada vez maior, né? Mas eu tenho... Ajuda você ter trazido grandes nomes antes, que as pessoas respeitam, né? E aí elas veem, pô, se fulano foi nesse podcast, é uma honra eu também ir, né? Mas é uma estratégia de camadas de cebola. Você começa lá naquele núcleo que é mais próximo de você, porque senão as pessoas vão falar, puxa, mas eu tô começando, o meu podcast tem poucos episódios, eu não tenho um repertório grande para mostrar minha prova social de que o podcast tem tração e tem sucesso, né? Mas você começa na estratégia das camadas, né? Você começa num círculo próximo, aí do seu círculo próximo vão te indicar por um segundo nível, e aí quanto mais você vai subindo, né, o nível de autoridade e de peso de convidado, vai ficando cada vez mais fácil porque você tem essa prova social do seu podcast, né? Então, eu acho que é aí que muitos falham, né? Porque isso é o motor inicial que vai fazer essa engrenagem andar para frente. E é claro, né? Eu acho que disciplina, agenda fixa. Então, por exemplo, eu gravo toda terça-feira às 17 horas e tenho uma planilha com os próximos 10 ou 15 já agendados com os convidados, né? Então, você ter uma agenda fixa, porque eu sou empreendedor, eu dou aula também, então eu tenho muitas atividades. Então, tem gente que pode estar pensando, né? Puxa, eu tenho meu podcast, mas eu tenho várias outras atividades. Claro. Mas coloca como um compromisso fixo, né? E acho que esse é um ponto muito relevante nessa fase. E eu tô falando só de pré-produção. Não estamos falando da gravação e não estamos falando da distribuição e do growth, né? Que é depois que você vai colocar o seu projeto no ar e vai fazer todas as estratégias de construção de audiência, né? Certo. Sobre a gravação, né? Sobre a produção em si. Porque agora você se preparou, você fez toda a estratégia, você se preparou para a entrevista em si, né? Fez a sua lista de convidados. Na produção em si, quais são os maiores problemas que
a pessoa vai enfrentar e qual é o grande gargalo? Só fazendo um resgate do último ponto, né? Eu uso muito IA na pré-produção, na parte de pesquisa. Eu uso o Notebook LM para pesquisar os convidados. Por que o Notebook LM? Para fazer um dossiê sobre o convidado de uma forma fechada em relação às fontes de pesquisa. Então, por exemplo, se eu vou entrevistar um Bruno Nardon, cofundador do G4, então eu vou ver as últimas entrevistas que ele deu nos podcasts mais recentes para pegar temas quentes que ele tenha falado, matérias na mídia e coloco todas essas referências dentro do projeto novo no Notebook LM. Que é uma IA do Google, né? Isso, e tenho prompts pré-definidos para extrair um dossiê formatado, já entendendo que é para o Talks by Léo, para uma audiência com uma demografia e comportamento e interesses específicos, e vai extrair esse dossiê. Depois, esse dossiê ele vai para um projeto dentro do ChatGPT, que já tem também uma série de dados, né, de planilhas de episódios que performaram e tudo mais, para gerar as pautas, né, que depois eu faço uma revisão final e uma humanização do meu jeito, mas isso aí ainda é pré-produção. Você manda as pautas para os convidados? Quando pedem, sim. E principalmente quem pede são executivos, não fundadores, ou quando o convite é feito para uma área de comunicação de uma empresa que tem que passar pela área de comunicação ou de PR para ver se não tem nenhum problema de compliance em relação ao que está sendo perguntado. Porque às vezes o executivo não pode falar um dado, né, um C-level de uma empresa, né? Agora, quando é um fundador, um empreendedor... A gente já teve aqui convidados que a gente teve que... O podcast ficou na gaveta, né? Porque revelou um pouco mais. Exato. E uma vez, né? Em 228. Uma vez isso, mas algumas vezes a gente teve que cortar algumas Cortar partes, dados, né? porque às vezes a conversa tá tão boa que a pessoa perde um pouco os freios e fala o que não pode. Sim, e depois vem aquela mensagem de dizer, puxa, eu lembrei que eu falei tal coisa, dá pra tirar, né? Total. Mas normalmente as áreas de PR, porque quando eu chamo C-levels de grandes empresas, né? Tem um filtro muito maior do que pode ou não ser falado. Agora, quando é um empreendedor, normalmente o empreendedor é mais freestyle, solto, claro, e depois se ele vê que ele exagerou, ele pode até falar para tirar, mas é meio raro isso acontecer. E eu vejo às vezes que o assistente ou né, a pessoa que tá planejando pede a pauta, manda pro entrevistado, ele chega aqui, ele, não, nem li, pô, vamos aí, vamos conversar e tal, né? Exatamente. Existe muito disso também, mas o fato de você ter a pauta já também tira um pouco, e hoje com IA é tão fácil, né? Você ter a pauta tira um pouquinho o peso de, cara, não sei o que vem, né? Porque nem todo mundo conhece o podcast, já assistiu várias. Exato. Tem muitos convidados que vêm aqui já, pô, adoro esse podcast, já assisti alguns. E aí mas tem gente que não sabe o que esperar. Especialmente se a pessoa tá começando, é legal, né, trazer essa segurança e tal. Tá preparado, né? E daí, você falou quais são os pontos de produção. Dia de gravação, eu tenho uma rotina específica de ter algumas horinhas de desconexão com atividades de reuniões pesadas, cargas cognitivas ou de estresse de trabalho, né? Então eu chego no estúdio, eu tenho uma rotina pessoal e tudo mais, e eu procuro usar sempre fone de ouvido, é o meu estilo, muita gente grava sem, né? Muitos podcasts mainstream gravam sem, mas eu sigo a recomendação do Joe Rogan de usar fone de ouvido, que é a imersão é diferente. Se eu tô conversando com você e eu tô sem fone de ouvido e você também, eu tô falando e você tá, né, a minha voz tá chegando até você e gera uma experiência. Com fone de ouvido, eu tô falando, eu tô entrando direto no seu ouvido, direto pelo fone de ouvido, e a tua imersão, se eu conduzir a conversa de uma forma fluida, vai ser outra experiência. Total. E a capacidade de gerar uma conversa um pouco mais profunda e contínua, sem interrupção, é muito maior dessa forma. Perfeito. Então, eu recomendo sempre, e nos 228 episódios, eu acho que 2 vezes não quiseram usar fone, ou 3. E foram homens, não foi mulheres por conta do cabelo. Sim. Um foi o Musa, o Fernando Musa, CEO da Ogilvy, né, porque ele não queria usar e queria ficar largadão na cadeira. E o André Azevedo, apresentador do UFC, né, no Brasil, que ele falou, puxa, se eu colocar fone de ouvido, parece que eu tô na Globo narrando um evento do UFC, né? Então parece que eu tô a trabalho e eu fico mais solto sem fone de ouvido. E foram as únicas vezes. Mas depois, todo mundo fala, puxa, você estava certo.
de que o fone de ouvido era importante. E é engraçado, porque você sempre... a pessoa sempre, às vezes, fica até curiosa, né? Mas pra que o fone de ouvido? Se você tá aqui na minha frente... Vou ficar feio, ficar com a cabeça estranha, as Isso. mulheres todas querem ver como tá o cabelo, e eu entendo, né? Total. Mas funciona. Mas o interessante é que eu sempre vejo essa conversa aqui, eu tô lá nos bastidores e eu vejo o efeito que o fone traz enquanto eu estou nos bastidores, né? O que acontece normalmente? Cara, cai uma caneta, alguém abre a porta ali, se a pessoa tá sem fone, ela olha... Se ela tá com fone, ela, cara, nem sabe. Então Nem é até percebe. mais tranquilo pra gente que tá nos bastidores. Se a gente precisa sair rapidinho pra ir no banheiro e tal, eu sei que ninguém vai perceber. E é interessante porque a pessoa realmente fica aqui. E até psicologicamente, né? Eu que estudo sobre essa coisa da psicologia, das imagens, do áudio, do cinema e tal. Cara, é muito diferente essa coisa de você... Porque assim, é isso, você tá falando aqui, a pessoa tá ouvindo aqui. Qual é o grau de intimidade que isso cria, né? Normalmente você só faz isso com pessoas muito íntimas, né? Fala no Exato. ouvido, está bem próximo, assim. Agora Então, imagina, né? E também tem uma coisa de... O tom de voz que você usa aqui é um tom de voz um pouco mais abaixo, porque eu não preciso que você ouça de longe. Eu só preciso ouvir daqui. Você Então, consegue controlar tom de voz, interrompe menos, e outra coisa, assim, é a qualidade também do equipamento, né? E aí vem a importância de você ter um estúdio profissional, com qualidade, né? Com segurança, no sentido de você ser a prova de falhas, Total. né? Então ter redundâncias e por aí vai, né? Então a gente tem tudo isso na Pod Factory, né? E a Você gente... sabia? Tem gente que não sabe que aqui é um estúdio que a gente também é o dono do estúdio e muitos outros podcasts vêm aqui, né? Sim, E você, sim. se você quiser conhecer, tem aqui um QR Code aqui embaixo em algum lugar. Fiz o merchan, Léo, tive que fazer. Não, então, e daí a gente, desde lá de 2022, a gente quis colocar um estúdio estado da arte, né? Microfone Shure SM7B, que é o mesmo que o Joe Rogan usa, e vários outros podcasts high level usam. O nosso fone de ouvido é o Sennheiser HD 280 Pro, que é o mesmo que o Joe Rogan usa, né? Então a gente procura ter essa qualidade. Mas voltando... Mais caro que o microfone, só essa Herman Miller que o Léo tá sentado. Exato, que nem as aparece, cadeiras, né? Só pelo conforto da pessoa. Exatamente. Então, são convidados. Mas, voltando para a produção, então, apesar da gente ter brincado com essa questão do merchan do estúdio, é fundamental você ter um estúdio de qualidade, né? Sim. Eu indicaria você, se você quer ter um podcast longevo, com consistência de publicação e de episódios, recomendo que você tenha um estúdio relativamente com uma logística de deslocamento Total. perto de onde você tá, seja da tua empresa, da tua casa, porque isso também vai ajudar você a ter menos fricção para ter consistência e frequência de gravação, né? É igual academia, não adianta pegar uma do lado da cidade. Exatamente. E sobre produção, basicamente é isso. E você tem que ter todo o cuidado, né, de quando você é um convidado, de como você recebe, né, da conversa que você tem, porque às vezes o convidado não te conhece direito, então você tem uma conversa prévia enquanto você está ajustando câmera, sentando, né, então ter esse acolhimento para que quando começa a conversar antes de começar o podcast e de repente vamos começar, já tá aquecido, né, já quebrou o gelo e aí a conversa fica mais natural do que aquela coisa de sentar e começar a gravar, né? Cara, isso até, só complementando um pouquinho lá, porque é interessante, você não tem medo de conversar com a pessoa antes de começar o podcast, e eu já vi muitos hosts que têm medo de ficar sem assunto. É interessante, é aquela mentalidade do se eu souber antes sobre isso, eu não vou conseguir conversar depois, eu tô queimando pauta, né? E, cara, eu vejo que isso é uma grande besteira, na minha opinião, assim, porque quanto mais intimidade, inclusive os podcasts mais legais são pessoas que se conhecem há anos e conhecem tudo sobre a outra, né? E quando você consegue trazer quebrar esse gelo inicialmente, antes ali, conversando um pouquinho na entrada, explicando um pouco do contexto até sobre, né, a relação de vocês, ou sobre a sua história relacionada a ela, assim, isso cria uma conexão que ajuda muito. O podcast é muito sobre conexão, né? Sim. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a Nossa, conexão, a importância disso, porque você é um dos poucos caras que eu ouço falar sobre isso bastante, assim. Eu procuro conversar, ver os pontos em comum. Já teve muitos e muitos episódios que ficamos 20, 30 minutos antes de começar a gravar, e aí você pensa, puxa, de fato, queimei pauta, né? Mas depois que começa, você toca tudo de novo, né? O arco da conversa. Claro, né? Quanto mais espontâneo e inédito, melhor para a conversa, né?
Mas eu acho que é importante ter conexão, empatia, né, em relação às pessoas que vão estar participando da conversa, que às vezes é uma pessoa, às vezes são 3, né, porque aqui no estúdio nossa mesa comporta até 4 pessoas, então eu faço episódios de mesa redonda às vezes, né, e que é um desafio maior de você conseguir controlar o ritmo da conversa, a participação de todo mundo, sem ficar com interrupções e ficar mecânico demais. Então é uma outra forma de condução também, mas eu acho que esses quebra-gelos e essas conversas prévias ajudam muito ao gravar um episódio, né? Legal, Léo. Mais alguma dica para gravação? Alguma questão que a gente não abordou? Não, eu acho que tem vários, né? Eu na aula que eu dou na Link, né? Eu falo assim, no final, sobre a questão de gravação, eu falo que tem alguns rituais que eu sigo que são pra mim, isso não é parte de aula, de método, não tô indicando pra ninguém, mas funciona pra mim, né? Eu procuro fazer uma mini sessão de exercícios de respiração antes de começar a gravar. Podemos chamar isso até de meditação, se alguém quiser, mas eu não quero entrar no esoterismo disso. E quando eu tô gravando, eu procuro ficar olhando nos olhos do convidado e controlando minha respiração, prestando atenção para estar o mais presente possível. Então, se eu faço isso, a natureza da conexão e da conversa fica mais profunda e mais fluida. E com fone de ouvido tudo isso ajuda, né? Então isso aí sou eu, como eu faço meu podcast. Perfeito. E produção é isso. E depois da produção, né? Depois do podcast gravado, nós temos a pós-produção. E aí que entra a qualidade de edição, né? Seja do vídeo, do áudio, de tirar erros, enfim, e de fazer o produto final que vai ser publicado o mais preciso possível. Dentro de pós-produção e a etapa seguinte, né, que é de lançamento, né, e de publicação, que eu chamo também da etapa de distribuição e de growth, né, existe um submétodo que eu acho muito importante, que é o que eu chamo de 3T. O pessoal tá chamando aí nas faculdades os 3T do Léo Cuba. Que se a gente pensa, né, que um dos canais principais de publicação do episódio completo é o YouTube e o outro é o Spotify, o algoritmo do YouTube, né, e a plataforma do YouTube, a gente tem que entender que ele não é só uma plataforma de vídeo, e sim uma plataforma de recomendação, descoberta e clique antes de você assistir, né? Então, para você assistir um vídeo, você tem que ver lá uma thumb, um título e resolver clicar naquele vídeo para assistir, e aí que você vai ver a qualidade do conteúdo. Então não adianta você ter a melhor entrevista, você ser o melhor comunicador, se você não entende, né, o que a gente chama de packaging, né? Que é como você coloca a thumb, o título para se autocomplementarem e serem atrativos para gerar o clique. Então, o 3Ts ele significa thumb, título e trailer. Thumb e título gera a descoberta, né, que o YouTube ele começa a entregar para uma audiência e testar a taxa de cliques que vai ter em cima daquela thumb e título para a pessoa entrar no vídeo e ver que se tem interesse. Só que não adianta só clicar, ela tem que ficar retida. Então o trailer é a ferramenta que a gente usa para gerar essa retenção através de um início dinâmico, engajante, interessante, né, com uma história sendo contada nesse trailer, que vai fazer a pessoa se interessar por aquele episódio. Por quê? O que não funciona num podcast de nicho? É a pessoa entrar... Porque um podcast de nicho, normalmente a gente está falando de um host e de um entrevistado que não são pessoas mainstream, muito conhecidas. Claro, podem ser conhecidas naquele nicho, né? Mas para uma audiência até que se interesse por aquele conteúdo, pode ser que as pessoas não conheçam. Então, se você entra num episódio e o host fala: olá, você está no meu podcast X, eu sou fulano, clique no sininho, assine o canal, pronto, você já perdeu, né, uma audiência fria que não conhece e entrou para ver o que era aquele conteúdo, que se interessou naquela thumb e no título, né? Então, o trailer, ele é um formato, né, de intro, de introdução, que foi muito bem elaborada recentemente, né, pelo Steven Bartlett do The Diary of a CEO, que é um podcast de referência para mim, né? Que assim, muita gente fazia um compilado de melhores momentos, mas o Steven Bartlett, ele levou para um outro nível, né, quando ele trouxe editores até da Disney que eram especialistas em storytelling, né, para ver como que eu crio um arco narrativo que gere uma retenção máxima no início do meu episódio, né? E aí ele fez aquele trailer hiperproduzido que a gente começou a fazer no Talks by Léo, você, né, ajudando a criar todo esse formato de edição.
inspirado no The Ruffle CEO. Sim, aperfeiçoando, né? Levamos à perfeição, né? E o primeiro foi no episódio 110 com a Carol Matsuzi e o Yuri Grisheno, cofundadores da Insider. Um dos primeiros podcasts que eles vieram da entrevista em agosto de 2023 e que foi o momento que o podcast já tinha 3 anos e a curva de crescimento de inscritos e de audiência e de interesse de patrocinadores começou a mudar a taxa de crescimento e a exponencialidade. E foi por isso, né? Porque foi uma mistura de ter um conteúdo que já era denso, bom, mas que gerava menos descoberta. O trailer ajudou muito. E também teve o timing de falar com os cofundadores da Insider, que depois também vieram a patrocinar o Talks by Léo, a partir daquele momento de conexão com eles. Mas foi aquele momento que a Insider estava crescendo muito, patrocinava, e ainda patrocina, e cada vez mais os maiores podcasts, mas ainda as pessoas não conheciam direito quem era a Carol e o Yuri, né? E eles vieram aqui e foi um episódio incrível, assim, que a gente falou desde do início deles no Shark Tank, até, né, o processo de crescimento que eles estavam e diversificação de produtos, né? Eu já vi você mostrando esse trailer para pelo menos umas 50 pessoas aqui, porque é um dos trailers mais legais, apesar de ser o primeiro, né? A gente já começou muito bem, né? Exato, e a gente iterou muito aquele trailer para ficar daquela forma, né? Sim. E o trailer era ainda mais dramático do que o que foi pro ar, mas a gente fez um ajuste lá e deu muito certo. E de lá em diante, do 110 até o 228, que é esse episódio, então são 118 episódios com trailer desde então, né? E que é uma ferramenta que ajuda muito. Então, voltando pro método, mas cara, só, assim, importante, você falou sobre isso, mas é importante frisar. O trailer mudou o jogo do podcast, que já ia bem, já estava em crescimento, mas o fato da retenção dele ter subido de quanto? Você lembra as métricas de quanto era e quanto virou? Puxa, ele aumentou 200% a retenção. Você imagina uma retenção devia ser de 20, foi pra 40, uma coisa assim? Sim, na média. Cara, isso é game changer, né? O número de pessoas que entra no podcast aumentar tanto assim, o algoritmo entende, cara, esse conteúdo ele não tá só chamando atenção pela thumb, mas quando a pessoa clica, ela fica com vontade de assistir. Sim. E o YouTube, um dos critérios do YouTube, do algoritmo, é o minutos assistidos, né? Então, quanto tempo você gasta lá dentro. E se você faz a pessoa ter interesse em assistir o seu episódio, normalmente o episódio de podcast é um compromisso grande que a pessoa assume, né? Quando ela clica ali, porra, vou assistir 1h30 ali, 1h20, 2 horas, às vezes mais. E você tendo ali, dando os motivos para ela assistir, isso funciona muito bem. E a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi ajustando cada vez mais essa técnica, né? Do que trazer no trailer para qualificar o convidado, porque muitas vezes o convidado não é conhecido, né? No podcast de nicho. Sim. Então você trazendo a qualificação do convidado, você, pô, que legal essa pessoa, eu não sabia que ela era tão interessante assim. Então a gente trouxe aqui alguns executivos que não são conhecidos do público, mas que a partir do trailer, e eu já vi muita gente usando o trailer que a gente faz aqui em eventos. O próprio Yuri usou a gente foi no Influence PR, né, que você foi até convidado para palestrar, a gente foi lá e, o Yuri usou isso como a entrada dele no palco. Sim. A Daphna já usou, a Thay Dantas usou parte dele como parte do lançamento, o Rafael Kiso, muita gente se apropria do trailer, inclusive, porque é uma forma de exaltar a pessoa como convidado e trazendo ali highlights da carreira dela, e isso traz pra pessoa que tá assistindo, caramba, essa pessoa é muito legal, dá vontade de assistir até o final o podcast. O que ela fala é interessante, a gente traz insights do que ela fala, traz um pouquinho da história da pessoa, com clipes da imprensa, de outros lugares que ela foi. Então, cara, é um formato que eu me apaixonei por esse formato, assim, a gente faz, né, pelo menos um por semana, mas, cara, mudou o jogo do Talks by Léo e é incrível como muita gente tá fazendo, tá? Os trailers estão melhores, né? Tem podcasts que saíram recentemente, inclusive, que vão até mais fundo nessa questão de tentam trazer a parte mais dramática da Arva CEO, né? De a pessoa se emocionar, de chorar e tal, que não é a nossa vibe aqui. Mas como isso tá, mesmo isso estando, assim, muito difundido, sinceramente, eu acho que as pessoas ainda não chegaram assim, eu não vejo o trailer sendo perfeito em nenhum lugar ainda, né? Assim, mas assim, não é sobre isso. Não é sobre isso, assim. Por exemplo, o Nardon chegou aqui e falou, pô, esse trailer desses caras é bom, galera, vamos assistir pra fazer parecido e tal, então... Mas não é só cópia, né? Eu acho que ele é formato, técnica, e tem o lado intangível, que é o conteúdo que o host cria com aquele convidado, né? Total. Então, no final das contas, existe um lugar que é único e autêntico de cada projeto, de cada podcast, e aí, em cima disso, as técnicas
de pós-produção, de audiovisual e tudo mais, entram em cima. A técnica não resolve se o core, que é a estratégia, a comunicação do host, a conexão, não estiver lá. Né? A técnica sozinha não resolve. Agora, o trailer, ele tem um outro objetivo também. Ele vira um corte vertical para Instagram, publicado em collab com o perfil daquele convidado. E quantos convidados e convidadas têm esse corte, esse trailer fixado na primeira linha dos seus perfis no Instagram, dado que vira uma peça de comunicação institucional quase que perfeita para aquela pessoa, né? Então isso ele gera outras formas, né, de você construir autoridade, não só com a sua audiência, mas perante aquele convidado, porque aquele convidado que tem o seu trailer fixado na primeira linha do perfil dele, quando ele olha aquilo, ele lembra de você. Total. Né? Então, Eu lembro que você deu praticamente um presente para Exato. ele em questão de mídia, né, e de uma peça ali para ele. Exato. Então, 3 T's, thumb, título e trailer, né? Então, esse packaging de descoberta, gerar o clique. Claro que para isso tem técnicas, né, de boas práticas, de referências e tudo mais que a gente não vai aprofundar agora. E o trailer gera retenção depois que a pessoa entra no episódio. E daí vem toda a parte de publicação, né? Entendimento de como você publica os metadados, como que você cria os capítulos, que cortes que você vai fazer para gerar essa distribuição e topo de funil, né? Lembrando que quando a gente fala em growth e distribuição, o podcast ele atua em todas as etapas do funil, no topo, no meio e no fundo do funil. Como? Topo de funil, descoberta. Então, principalmente com os cortes, né, verticais ou horizontais, o algoritmo das plataformas, se você publica no YouTube, no Instagram, no TikTok e tudo mais, ele vai estar distribuindo esses conteúdos, né? Então, vai ter gente descobrindo aquele seu conteúdo. Se aquela pessoa é retida por um corte, o algoritmo vai entender que ela gostou e vai entregar mais depois. Né, e ela vai ter frequência de ver você, ou seu projeto, seu podcast, e vai se familiarizar com você. Então gera conhecimento da tua marca ou do teu podcast. Meio do funil, quanto mais a pessoa é retida no seu conteúdo curto ou longo principalmente, maior tempo de permanência ela tem com você no seu conteúdo, aumenta a autoridade e consideração. Quanto mais autoridade e consideração, se você tem um objetivo de vender um produto, um serviço, ou até você mesmo, né, como nome, né, você tem uma facilidade depois de uma conversão, caso você queira vender algo, enfim, né? Ou se um patrocinador está patrocinando aquele episódio, como por exemplo, esse episódio tem a Kaspersky, mas eu tenho Remessa Online, já tive Mercado Livre, Local Web, Insider, XP, e várias outras marcas que patrocinaram o podcast, Alice, de saúde, MBA da USP, Exalc, várias marcas muito legais já patrocinaram e patrocinam o podcast, tá lá a marca na tela, o QR Code, né? Então, conversão, né? Então, apesar de eu nunca vender sucesso em conversão, a presença, eu acho que o maior valor de um podcast que achou seu nicho e a sua audiência é o meio do funil. Total. Porque você vai ter um público retido 20, 30, 40 minutos na média, né, num conteúdo, enquanto para você reter 20, 30, 40 minutos em outra plataforma de um conteúdo mais raso e curto, a pessoa teria que consumir 30, 40 conteúdos para ter o mesmo impacto de um episódio do podcast. Total. Né? E um outro ponto também não é só o tempo, né, é a profundidade que isso gera. Sim. Que isso é imensurável, de certa forma. Né? E, assim, eu já conversei com pessoas muito famosas no Instagram, que também ficaram famosas no YouTube. E, assim, já participei de projetos que eu estava no bastidor dos dois, né? E estando em público com essas pessoas, o número de pessoas que chega pra ela pra falar assim, né? Vou dar um exemplo aqui, que é o Barbecue King, um cara que eu fazia o canal dele, né? Produzia o canal dele, que também passou de 150 mil seguidores. As pessoas chegavam lá, mesmo ele tendo quase 2 milhões de seguidores no Instagram, as pessoas chegam nos eventos e falam, cara, eu sigo muito o seu canal no YouTube, porque no YouTube a pessoa vira um amigo, vira alguém que você ouve as ideias, ouve as explicações, a forma que ele tem de ver a vida, né, dá tempo de aprofundar. No Instagram, por mais que aquela pessoa apareça, ela é ali um entretenimento um pouco rápido e um pouco mais raso, né, então, o Instagram e TikTok são ótimos para essa distribuição em massa, para fama, para essa influência um pouco mais rápida. Agora,
no YouTube você tem o tempo pra falar com a pessoa e conversar e tal. Isso é E muito eu vou falar um importante. dado importante das duas principais plataformas onde o conteúdo longo é publicado, YouTube e Spotify. Uhum. Então no YouTube eu tenho uma retenção de aproximadamente 40% de um episódio, médio, né? Uhum. E 35% eu vi esse dado ontem da audiência vê em Smart TV. Cara, Então, tamanho estão consumindo conteúdo em TV, em Uhum. casa, né, no seu momento de relax, seja à noite, fim de semana e tudo mais. Então esse é um dado importante. Spotify, que eu publico só em áudio. E só pra salientar, esse ponto de assistir na TV, cara, a pessoa está lá, vendo você na TV, provavelmente com alguma outra pessoa junto, né? E sem competir com... Ela não pode só girar, né? Arrastar pra cima e ver o próximo conteúdo. Ela tá Sim. ali, realmente ela separou um tempo pra te assistir. Comprometida em consumir aquele conteúdo que não necessariamente a TV vai ser a primeira tela. Sim. Pode ser que a TV seja a segunda tela, porque a pessoa tá lá no celular vendo outros conteúdos, Sim. mandando mensagem, e a TV tá lá tocando. Pode ser que ela não esteja assistindo, pode ser que ela esteja ouvindo, né? Sim. Mas vai de vez em quando olhar pro Total, vídeo, né? Então total. isso é o comportamento de assistir em TV, Sim. que o YouTube cada vez mais é assistido em Smart TV. Sim. No Spotify é um comportamento diferente e curioso, porque é uma audiência, pra mim, eu tenho mais audiência no YouTube do que no Spotify, mais ou menos 75% do YouTube, 25% do Spotify, só que o do Spotify, ele tem uma retenção maior. É muito comum ter, sei lá, 70, 80% da audiência chegando até o final do episódio. Uhum. Por quê? Porque o Spotify ele funciona como uma forma passiva de consumir o conteúdo, né? Você está ouvindo o áudio só, Sim. né? Então a pessoa normalmente está em outra atividade, está na academia, está dirigindo, né? Tá viajando, enfim, e aí deixa lá o áudio tocando. Então ele tem uma retenção maior, Sim. mas uma audiência menor, mas com certeza muito qualificada. Agora, quando eu cruzo os analytics, Por isso que é importante que o áudio seja bom, porque às vezes o cara tá lá no carro Exato. dele, você tá competindo com barulho de, né, na academia, o cara tá lavando louça, o cara tá colocando... o áudio é mais importante que o vídeo, mesmo no vídeo. Né? E a gente sabe disso, Sim. né? A qualidade do áudio é fundamental. E só um ponto importante, quando eu faço a intersecção do Analytics, do YouTube Studio e do Spotify, para entender a audiência, é muito parecida. É 28-44, classe A, B+, Sudeste, e com comportamentos muito parecidos. No Spotify dá para ver também o device, a maioria é iPhone, no meu caso, e que ouvem pelo Spotify. Então, porque você pode ouvir por Spotify, Apple Podcasts Sim, e por aí vai, né? sim. Então dá para entender muito claramente que eu tô falando com um público de decisores de negócios. E daí, seguindo todos esses passos, né, do método que a gente tem coberto nessa conversa de hoje, nesse episódio, que é de visão estratégica, pré-produção, produção, distribuição e growth, o podcast foi do 0 a 165 mil inscritos no YouTube, lembrando que é um podcast de nicho, de negócios, né? Não é um podcast mainstream, né? Que eu acho super relevante. Perfeito. Léo, e monetização? Porque eu sei que hoje o podcast é bem sucedido nessa área, né? A gente já falou sobre muitos dos seus patrocinadores no podcast. Qual é o potencial do podcast como veículo de monetização? Então, eu acho que quando a gente falou lá da primeira etapa de visão estratégica que você tem para o seu podcast, não necessariamente seu podcast pode ser monetizável o formato do podcast, né? Ele pode ser monetizável fazendo parte de uma flywheel de construção de autoridade que vai converter depois no seu próprio negócio, Sim. certo? No meu caso, a estratégia que eu fui seguindo e a consistência do podcast, ele foi gerando uma atração que chegou num ponto que ele ficou monetizável e bem monetizável. Como? Tem algumas formas de você monetizar o podcast e eu posso elencar 4 aqui. Primeira forma, a monetização da plataforma, por exemplo, YouTube e o AdSense. Mas um podcast de nicho, isso vai ser irrelevante. Ele pode ajudar a dar alguns milhares de reais, mas você não vai poder viver daquilo, obviamente. Ele não vai ser uma receita significativa. E muitas vezes nem bancar o próprio projeto com aquilo. Não banca. Porque a monetização do YouTube funciona quando são números muito grandes. Milhões de... Né? Apesar de eu ter um CPM e um RPM muito considerável, né? Por ser um podcast de nicho. Então, eu consigo chegar numa audiência que os anunciantes pagam caro para aparecer para essa audiência. Isso na plataforma, né, de YouTube Ads, do Google Ads, né? Então, esse é um primeiro ponto. Uma coisa que as pessoas não sabem, não é tão difícil assim você chegar a R$1.000, R$2.000 de monetização mensal quando você
posta frequentemente e tem números aceitáveis. Sim, né? não, é mais do que isso. Agora, no meu caso, é o segundo pilar de monetização, que é patrocínio do episódio para marcas que querem conversar com essa audiência. Porque daí eu estou vendendo um projeto de inserção da marca no meu conteúdo, com o meu testemunho, com a presença da marca dentro do episódio, QR Code. Então eu tenho topo, meio e fundo de funil. Eu entrego isso para a marca, né, num episódio, e normalmente eu fecho contratos relativamente longos, né? Então a melhor forma de monetizar, no meu caso, é o patrocinador, né? E aí você tem outros formatos que eu não atuo, que é, por exemplo, você ter comissão sobre venda caso converta, né, algum QR Code ou link de afiliado e por aí vai. Então eu não atuo nesse formato, né? É possível fazer afiliação de produtos, enfim, Amazon, Shopee, né? Tem gente que usa esse tipo de coisa com links no próprio YouTube. Quando é de um third party, quando é de um terceiro. Ou até de cursos ou outras coisas. Né? Exato. Ou você tem o quarto e o último formato, que é você vender o seu próprio produto e serviço. Sim. Né? Se você está representando a tua empresa, né, através do seu podcast, ou você tem algum produto seu de conteúdo, ou de qualquer outra coisa, de uma esteira de produtos digitais, né? Então são essas 4 formas. Então, lembrando... E tem até uma... Eu não sei se podemos chamar de uma quinta forma, que é, através dos seus convidados, você gerar o networking necessário para fechar contratos que não seriam fechados fora disso, né? Sim. Porque a gente ouve muito disso dos nossos clientes aqui. Se você chama, de repente, um CMO de uma grande empresa para um café, o cara não vai aceitar, tem mais o que fazer. Agora, se você chama ele para um podcast... Depende do podcast, dependendo do podcast e dependendo quem é o CMO. Exatamente. Né? De repente ele vem, e é uma possibilidade maior, e aí, dentro disso, se parte da sua estratégia é esse networking, o cara chegando, né, tem todo o relacionamento que você consegue construir a partir disso. Muitas empresas que atuam aqui no estúdio usam isso como uma forma mesmo de networking, de conseguir, e eu diria até de venda direta, de trazer as pessoas aqui para depois conversar e marcar uma reunião em um café. Isso daí é quando a gente fala da estratégia, que é o primeiro passo de você planejar um podcast de nicho, isso pode fazer parte de uma jornada, de uma estratégia de ABM, que é Account Based Marketing, quando o podcast ele tá lá para construção de relacionamento, e que depois isso pode levar a uma conversão de um negócio, se ele virar um prospect depois, entendeu? Você aumenta a autoridade da marca que você representa, do teu negócio, e seu como uma pessoa de business, né? Um fundador, um executivo e por aí vai, né? Total, perfeito. Além de podcaster, né? Além de um apresentador de podcast, um host de podcast e um gestor de podcast, você também é um grande entusiasta desse mundo, assim, você consome muito podcast e para falar a verdade, você é um entusiasta de comunicação em geral, né? O que você vê de tendências, o que você se inspira, né? Pode ser canais que você assiste, que as pessoas não conheçam, que conheçam, você acompanha muita gente de fora do Brasil, e o que tem de novo nesse mundo? Olha, eu acho que falar de podcasts que eu consumo, e sim, eu sou entusiasta, adoro o formato, eu tô sempre vendo o que tá sendo feito de inovação até, né, no formato, para ver qual é o próximo passo do mercado. Então, se eu for falar de podcasts que eu consumo, são vários, né, e que muitas vezes eu consumo não por uma fidelidade a um podcast específico, mas porque eu quero ver um convidado ou um tema, né, naquele podcast que eu gosto. Então, o Diary of a CEO, o Chris Williamson, ou, sei lá, desde um PrimoCast, um Market Makers e, enfim, vários, né? Mas o que eu gosto muito de ver, e lembrando, voltando, eu gosto dos raízes também, eventualmente um Joe Rogan e eventualmente Tim Ferriss, que para mim Tim Ferriss foi a minha maior inspiração lá na primeira fase de 2010 a 2014. O Tim Ferriss, eu acho ele um gênio de conseguir criar conteúdos profundos, e que o podcast virou um produto monetizável e muito monetizável para ele, né? E ele até hoje, assim, ele faz alguns episódios no YouTube como vídeo, mas ele é um cara que se manteve raiz no áudio. Exato. Né? Que traz, até a gente falou um pouco sobre isso, traz uma grande versatilidade também, porque né, você pode em qualquer lugar simplesmente pegar um microfone bom e fazer essa produção, né? O que eu gosto de falar, o que me inspira pro Talks by Léo, é um mix de 2 podcasts. Diary of a CEO, pela qualidade de produção e as técnicas que o Steven Bartlett usa de packaging e de growth. Porque ele é um grande testador, um grande growth hacker, vamos dizer assim, por ter um time, né, muito dedicado para analisar dados, fazer testes e por aí vai. Então, o que ele produz
tá muito testado e aí eu procuro me inspirar nas boas práticas dele para Sim. testar no meu. Mas ele é um podcast mainstream, ele não é um podcast de negócios, ele fala com as maiores personalidades do mundo e isso não é replicável para mim. Sim. Então qual é o outro que eu me inspiro? Acquired. Uhum. Acquired, que predominantemente é em áudio, mas qual é o ponto do Acquired? É que eles são muito densos e profundos, episódios longos, né, de negócios. Uhum. Né? Então, para mim, é uma mistura de Dara Facil e Acquired, com um toque de Tim Ferriss como host e como me identificar muito com ele, como a forma que ele estuda e prepara-se para gravar um episódio. Então, isso é um pouco da referência dos conteúdos, né? Mas mais do que isso, eu sou entusiasta do ecossistema de podcasts. Por exemplo, ontem eu estava vendo todos os produtos que o Steven Bartlett do The Dara Facil está criando, né? Porque ele criou lá o Steven.com, né? Se vocês entrarem lá, steven.com, o site dele, onde ele mostra todo Pagou caro nesse domínio, hein? toda a flywheel da Creator Economy para podcasts que ele está criando. Então, plataforma de analytics, plataforma de testes, né? E várias outras coisas que ele está produzindo, né? Então, ele entra em conteúdo, ele entra em produção, ele entra em tecnologia, né? Voltada para Creator Economy, principalmente para podcasting, né? Então, isso é uma coisa que me interessa muito olhar. Então, eu estou vendo como fazer o Talks by Léo deixar de ser só um podcast e virar um ecossistema de conteúdo ligado a negócios, né? Então, talvez seja uma visão de próximo passo, mas que ainda está em investigação e estudo. Legal. Léo, me conta alguma curiosidade sobre o Léo Cuba que a maioria das pessoas não conhece, pra gente terminar aqui a nossa entrevista. Puxa vida, sei lá, não sei, acho que eu tenho muitas coisas que são meus hobbies, eu sou fanático por cultura pop, adoro música e guitarra, fico tocando lá, nunca postei sobre isso, então tem muitas coisas de vida pessoal que fica muito privado e eu não compartilho, né? Mas o que a audiência vê muito é o que eu produzo de conteúdo, e acho que esse é um ponto curioso, porque lá no meu curso da Link, que o curso não é de podcast, tem uma aula de podcasting, né? De produção de podcast, mas é construção de autoridade através de conteúdo. E por que eu tô falando isso? Porque um grande desafio de muita gente que está no mundo dos negócios fala assim, puxa, eu acho que eu preciso me expor para mostrar o meu repertório, né, dentro do meu segmento, né, enfim, nas minhas atividades profissionais, e não conseguem descobrir qual formato de conteúdo funciona, porque às vezes as pessoas confundem que tem que se expor demais e tudo mais. Eu consegui construir uma autoridade através dos conteúdos, principalmente que eu crio com podcast, que não necessariamente expor a minha vida pessoal, né? Então eu acho que isso para mim é um dos grandes ativos que eu consegui construir, assim. Boa, e com isso finalizamos esse episódio especial, né? Rico em conteúdo, mas também ouvindo um pouco mais o Léo, que muitas de vocês já pediram aqui nos comentários e tal. Fico feliz de ter conduzido isso aqui, espero que tenha sido interessante para vocês. Léo, uma última mensagem para o público que está em casa, que acompanha o seu podcast e ficou até aqui. Não, primeiro eu queria agradecer. Se alguém chegou até esse momento com 1 hora mais ou menos de episódio, já agradeço muito o acompanhamento do meu conteúdo, mas eu acho que primeiro para mim fazer podcast é o meu momento de energização da semana, né? Então, além de ser um projeto de longo prazo, que eu tenho consistência, tenho o meu método de trabalho, mas eu tenho muito prazer em fazer, e acho que tem muito disso, né? Acho que o sucesso está muito ligado a vários fatores que confluem, entre eles você se identificar e gostar do que você faz, porque daí a consistência vira natural, de certa forma. Então, para mim, eu sempre falo para as pessoas que gravar podcast é o momento que eu me reenergizo na semana. E é verdade, eu vejo isso aqui acontecendo ao vivo. Para depois enfrentar as outras batalhas da vida profissional, principalmente, que tá todo mundo ainda na luta. Eu tô na luta, ainda construindo muita coisa, e tenho muitas ambições ainda, mas parte dessas ambições estão também no podcast para levar para um patamar ainda maior e ter por muito tempo ainda pela frente. Então é isso, muito obrigado, Léo Cuba, por ter vindo aqui no seu próprio podcast, muito obrigado a você que está aí em casa assistindo a gente, e a gente se vê, quer dizer, vocês vão ver o Léo Cuba no próximo episódio, com o próximo convidado. É isso, obrigado galera, a gente volta na próxima semana com algum convidado que não vou ser eu mais.